Oi, pessoal. Boa noite. Eu acho que a gente tá ao vivo, né? Será que estamos? Eu tô tentando acompanhar aqui por outro dispositivo para ver se tiver alguém já aí online assistindo. Por favor, dê um oi para saber se tá tudo certo. Vamos ver aqui. Parece que sim, aqui para mim. Não sei se eu consigo ver quem tá online. Boa noite. São 9h30 e a gente vai começar a conversar sobre pressão social na mulher. Olha aí a Viviane. Tudo bom, Vivi? Seja bem-vinda. Boa noite. Que legal. Tá conseguindo me ouvir, Vivi? Tá tudo certo aí? Tá dando pra me ouvir direitinho? Coloca aí se tiver dando pra ouvir. Vai colocando aí, gente, se vocês estão me ouvindo direitinho. A Suelen, boa noite, Suelen. Tudo bem, Su? Obrigada. Ah, que bom. Então tá dando pra ouvir direitinho, né? Tá legal. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui. Então, talvez apareça um gato meio louco por aí no meio, no meio do jogo, porque a gente mudou algumas coisas aqui pra poder fazer a live, e aí gato você sabe que tem que se adaptar, né? Então, talvez ela dê uma aparecida por aqui, eu faça algum barulho, mas eu vou tentar ajustar pra que nada atrapalhe a gente aqui, tá bom? Essa é a minha primeira live, assim, com bastante tempo pra gente discutir um conteúdo. Eu fiz algumas, acho que 2 ou 3 lives aqui, e era só pra passar informações, então eu tô testando pra ver se funciona e como funciona. E eu tô super feliz de ter vocês aqui comigo, gente. Que legal. Que bom. Vocês estão bem? O que vocês estão achando? Vocês acharam legal o assunto? Vocês gostaram do tema? Eu queria que, se vocês tiverem outras sugestões, que vocês colocassem aí também pra gente poder bolar mais conteúdo pra vocês, tá? Mulherada, lindas. Falem aí pra mim se vocês gostaram do assunto. O que vocês acharam? Se vocês pensarem em outra coisa pra gente poder conversar. Olha, Edna! Seja bem-vinda, Edna. Boa noite. Que bom que você tá aqui com a gente. Edna, coloca aí pra mim se você tá conseguindo me ouvir direitinho, se o som tá chegando legal. Ah, que bom, Suelen, que você gostou. A Suelen disse que gostou do tema. Ótimo tema. Que bom, que bom. A gente, por enquanto, tá com 4 pessoas. Acho que a gente pode começar então, né, falando um pouquinho sobre por que que eu tô fazendo essa live e as minhas outras redes sociais. Eu não sei se vocês estão. Olha, Alice, boa noite! Que delícia, gente! Ah, é como se eu estivesse numa roda de conversa cheia de gente querida. Adorei isso! Que bom, que bom! Então, eu tô com o Facebook já há um tempo, né? A página aqui, Psicologia com Carla Egidio Lemos. E por causa de outras demandas, eu dei uma esfriada nos conteúdos e tal. E a gente até vai falar um pouco sobre isso, sobre administrar as demandas da gente, né? E agora eu consegui começar uma conta no Instagram. Então, se vocês não me seguem lá... Oi, Elaine, boa noite! Seja bem-vinda! Gente, vai falando pra mim se tá dando pra ouvir direitinho, tá bom? O pessoal que comentou antes falou que tava legal, e aí eu queria ver se vocês também estão conseguindo me ouvir.
Então, eu tô pensando e tô criando um projeto bem bacana que eu tô apaixonada de fazer. Ainda não posso falar o que é surpresa, porque ainda não tá pronto, eu ainda não tô conseguindo lançar tudo. E quando tiver prontinho, eu vou começar os lançamentos e aí vocês vão ver o que que é. Mas eu pensei em lançar pelo Instagram. Então, se você tem Instagram, se ainda não me segue lá, é @psi, PSI de psicologia, Carla com C, Egídio, e você vai me encontrar lá. Por enquanto eu tenho focado numa série sobre mulheres inspiradoras, né? Mulheres que têm feito coisas bem bacanas para animar e inspirar a gente também. Mas depois o Instagram vai ser foco principal desse novo projeto, né? Oi, gente, que bom que vocês estão chegando. Legal, estão ouvindo, legal, bacana. Bacana. Bom, eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo aí também na timeline de vocês, se vocês acharem interessante para outras pessoas, né? Vai que a gente ajuda alguma outra mulher, alguma outra pessoa. Por enquanto, pelo que eu vi aqui, só tem mulherada, né? Ou tem algum homem aí, eu não vi entrando. Eu tô com outro dispositivo aqui para me ajudar a acompanhar, mas talvez eu me perca um pouquinho e aí vocês me desculpem por isso. Mas eu acho que só tem mulherada por enquanto, né? Então, compartilhem aí na sua timeline para ajudar outras mulheres, porque eu acho que esse tema é um tema bem bacana, que às vezes a gente não reflete sobre, e eu vou começar a falar sobre ele, tudo bem? E aí o pessoal que for chegando depois pode assistir o comecinho da live, porque eu vou deixar a live salva aí, tá bom? Então vamos lá. Bom, a gente escolheu o tema pressão social, porque a gente fez uma enquete, eu não sei de quem de vocês votou na enquete. Eu perguntei qual a maior dificuldade da mulher na sua opinião, se é o trabalho ou se é a pressão social. E aí, outras pessoas votaram no trabalho e a maioria votou na pressão social. Para o trabalho, eu fiz um artigo que está lá no site, carlegidio.com.br, também falando sobre as dificuldades da mulher em relação ao trabalho, como ela recebe muito menos do que os homens e como foi todo o contexto, né, de inserção da mulher no mercado de trabalho. Enfim, acho que, se eu não me engano, o artigo tem uns 2, 3 minutos, é bem curtinho e bastante informativo, então, se você ainda não viu, dá uma corridinha lá depois, carlegidio.com.br. E a gente decidiu fazer essa live porque foi o assunto mais votado e eu achei que merecia um negócio especial, né? Bom, então a gente sabe aí que as mulheres, desde o século XIX, XX mais ou menos, elas, desde sempre, na verdade, né? Mas acontece que a partir do século XIX e XX começaram a haver mudanças, mas a mulher era sempre muito vista. Ah, olha, um homem! Seja bem-vindo, Leandro! Tá ouvindo direitinho aí? Diz aí se tá legal, se tá ouvindo. A mulher era muito vista, o papel da mulher era em relação ao homem, né? Então, seja bem-vinda, Leninha, Darielle. Ai, que delícia, gente. Então, o papel da mulher era em relação ao homem. Ela era criada, ela era educada, ela era formada como um ser humano para servir ao marido, ao esposo, aos filhos, aos cuidados da casa, né? Tanto é que vocês sabem que muitas mulheres nem chegaram a escolher seus próprios maridos. Quem escolhiam os maridos eram os pais, né? E era o pai especificamente, porque a mãe também opinava muito pouco. A mulher era vista como sexo frágil fisicamente e moralmente. A mulher era considerada débil moralmente falando. Seja bem-vindo, Ivan. Vai dizendo aí se vocês estão curtindo, o que vocês estão achando do assunto e se vocês estão ouvindo legal. Então, a mulher ela era vista dessa forma. Ela não podia sair, ela não podia se expor, porque como ela era considerada moralmente incapaz de tomar decisões, as pessoas achavam que as mulheres eram incapazes, inclusive, de se proteger da tentação de outros homens, né? E isso mudou um pouco quando a medicina começou a prestar mais atenção na questão do parto, da maternidade, e a mulher deixou então de servir somente a seu marido, né, para ser
vista e considerada uma cidadã, porque ela começava a gerar patriotas, né? Ela começou a ser considerada uma cidadã porque ela paria, porque ela dava luz a filhos. Minha avó casou pelas escolhas do... Aí, ó, tá vendo? O Leandro falando que a avó dele casou por causa das escolhas dos pais, né? Exato. Então, seja bem-vinda, Ju. A Ju veio mesmo. Seja bem-vindo, Ivanda, Arielle, todo mundo aí. Vão comentando, inclusive, se vocês viveram essas realidades ou conhecem alguém que viveu, como o Leandro comentou da avó dele, né? E isso era muito comum até os séculos 19 e 20. E a mulher começou a conseguir pensar um pouco mais nela em relação a ela como um ser humano, depois desse estudo da medicina, dessa reflexão em que ela deixou de ser um objeto para ser uma pessoa, uma cidadã. Então, depois disso, por exemplo, quando as mulheres ficavam viúvas, quem administrava os valores que ela recebia era o pai. Mas e a mulher que não tinha mais pai, né? Essa mulher começou a administrar financeiramente a sua casa, a sua família. E a partir de então, de algumas revoluções políticas, econômicas e sociais, a mulher começa a entrar devagarinho no mercado de trabalho e começa a se perceber como uma pessoa, como um indivíduo, né? Que ela poderia fazer outras coisas que foram negadas a ela por tanto tempo. Bom, então a gente tem aí um contexto cultural e social e histórico da mulher. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade hoje, socialmente e culturalmente no nosso país, né? Será que eu queria saber de vocês? Vocês acham que a mulher ainda é vista como um objeto para servir a outras pessoas? Ou com essa revolução do feminismo, né, com esse movimento do feminismo, a mulher consegue se ver como um indivíduo próprio, dona de si, de sua capacidade de tomar decisões e não moralmente, né, incapaz de decidir. Vocês acham que isso tem mudado realmente no cenário em que a gente está? Ou isso ainda é uma grande dificuldade? Porque em alguns lugares eu sei que é ainda uma grande dificuldade para algumas mulheres se verem como uma pessoa, um indivíduo separado do seu esposo, da sua família, aquela mulher que tem direito de fazer escolhas por si mesma. O que vocês acham? Vocês acham que isso tem mudado? A Alice falou que quando ela se propõe, sim. Eu não ajo assim desde que saí de casa. E é difícil, né? É difícil transitar. Eu acredito que a gente tá numa faixa etária, mudou muito, mas ainda existe sim, eu também acho. É a própria imagem que mais prejudica. Isso mesmo, a gente vai falar sobre isso. Eu acho que a gente tá numa faixa etária, numa época transitória, assim. As meninas estão crescendo um pouco mais donas de si, e as mães ainda não, as avós ainda não. Acho que a gente tá no meio de uma transição aí. Mas tem um perigo nessa transição, né? Acho que todo extremo é muito prejudicial, né? Vocês conseguem perceber que às vezes a gente tem uns discursos de tipo, eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha vida, e aí eu faço o que eu quiser, só que às vezes o que você faz impacta a vida de outras pessoas, e a gente tem estimulado às vezes um discurso de que o amor próprio é tão importante que ele é mais importante do que qualquer outra coisa, no aspecto de que você é mais importante do que as outras pessoas. Vocês conseguem perceber isso ou eu tô viajando, só eu que percebo essas coisas por aí? Infelizmente, em alguns casos não, tem mudado. A Edna falou que tem mudado, mas ainda tem muito que melhorar, é verdade. Irene, seja bem-vinda. Irene Araújo está assistindo a gente. Eu acho que ainda tem muito que mudar, sim. A gente já progrediu bastante, mas o que me preocupa são os extremos, sabe? Daquelas mulheres que ainda se veem submissas a seus maridos no contexto de que ela é uma extensão do marido, sabe? Da casa, dos filhos. E aquelas outras que acham que por serem independentes, e realmente a mulher tem que ser independente, ela pode fazer tudo e que o que ela faz não toca e não incomoda a ninguém, né?
Esses discursos são péssimos e contribuem para uma péssima conduta. Suco. É, o Leandro falou. A Alice falou que suco gelado, cabelo arrepiado. Qual o nome do namorado? Que namorado, filha? Troca pro funcionário. É mais ou menos isso, né? E isso faz com que a gente fique cada vez mais egoísta, não é? Uma sociedade que só pensa em si mesmo. Porque o que eu faço reflete no outro, de alguma forma. Então, sim, eu acredito que a mulher ela é independente, autônoma, dona de si, tem que tomar suas próprias decisões, mas sempre pensando em como as minhas decisões refletem a outras pessoas. Porque reflete, né? A gente não vive isolada, a gente vive numa sociedade, não é? Aí o Ivan falou aqui, oi Carla, claro que eu estou ouvindo e curtindo suas publicações. No casal ainda predomina muito machismo que de antigamente. É verdade. A Simone, oi Carlinha, excelente tema. Parabéns e obrigada por nos agregar com seu conhecimento. Ó, querida. Beijo, sim. A Bianca, os homens precisam da mulher para tudo, até para nascer. Dito isso, a mulher é a força propulsora mundial. Reconhecer-se como indivíduo profissional é o primeiro passo para buscar reconhecimento no outro. É muito importante, né, gente, a gente se entender como indivíduo e não como extensão de alguém. Porque a gente passa, quando a gente se entende como extensão de alguém, a gente passa a viver em função do outro e não de nós mesmas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre papéis que a mulher desempenha. A Elaine falou que estudou com uma mulher na faculdade que tinha 5 filhos, pois o marido não deixava ela usar, olha aí, ó, nenhum método contraceptivo. Já vi casamentos, Alice falando, extremo opostos, que a mulher e o cara, cada um vai para um lado. Isso gera falta de cumplicidade, exato. Então eu sou tão independente que eu desagrego o outro da minha vida, né? Poxa, e a gente, no caso da Elaine, a mulher não conseguia se posicionar em relação à vontade dela e tinha 5 filhos, não por vontade própria, pelo que eu entendi, né, Elaine? Não tem nenhum problema ter 5 filhos se for a sua vontade própria. Mas se não for, aí a gente tem um problema, né? Então, o que acontece, gente? Às vezes, o que eu percebo assim, a mulher ficou tão feliz de poder ser o que ela sempre quis, o que ela sempre sonhou, e ela adentrou no mercado de trabalho. Inicialmente, as mulheres adentravam no mercado de trabalho só com profissões relacionadas a coisas que elas faziam já nos seus lares. Então, era tecelagem, confecção de redes, preparação de fumos, de chocolate, mas ela foi ganhando espaço, foi ganhando força, e ela foi percebendo que ela pode, os homens foi percebendo que elas podem, a sociedade percebeu, né? E estamos hoje no mercado de trabalho. E aí também a gente descobriu que a gente pode estudar, né? E a gente pode se tornar universitária, era contra a vontade, né? Olha aí, ó. E a gente descobriu que além de trabalhar, a gente podia estudar e que a gente pode também ser mãe, se a gente quiser ser mãe, se a gente não quiser também é uma opção, é uma escolha. A gente pode casar ou não casar também é uma escolha. Só que às vezes vocês sentem que a gente acaba desenvolvendo muitos papéis ao mesmo tempo? Vocês homens aí, o que observam das mulheres? E vocês mulheres, o que sentem em relação aos papéis que vocês desenvolvem? Mulher, né? Mulher indivíduo, esposa, mãe, estudante profissional, dona de casa, filha, que às vezes tem que ajudar com os cuidados dos pais. Darielle falou tudo, Carla, estamos vivendo muitos extremos. E acho que a mulher sofre todas as pressões sociais e culturais, a de trabalhar e muitas vezes até virar provedora, e a de servir o homem. E aqui eu não, será que eu consigo ler o mais? Ser mãe, ser chefe, muito, muito. O homem, o pai, o filho, o marido, os irmãos, etc. Todo mundo, né? Todo mundo acaba dependendo da mulher. Ser dona de casa, ser esposa. Aí a Alice perguntou, mas rola cuidar sozinha da casa e do filho e ainda trabalhar? Não faz sentido, precisa ser dividido. Exato, né? Exatamente. Então, poxa, os dois trabalham fora, por que que os dois não cuidam da casa e por que que os dois não educam os filhos? Não é? Não faz sentido. Mas o que que acontece? Esse ranço.
Essa história que ainda toca a gente de que a mulher é a dona de casa. Em compensação, eu tenho visto alguns casais dividirem as tarefas domésticas e em alguns relacionamentos até o homem contribui mais do que a mulher nos cuidados da casa. Vocês já ouviram isso por aí? Já ouviram falar? Já conheceram alguém assim? Se conheceram, me contem, eu quero saber. Porque realmente é o que a Alice falou, não é justo, né? Não é justo. É verdade, mas no final sempre sobra mais para a mãe. É. Será que é porque a gente ainda enxerga que a mãe é quem faz o papel de educadora, enquanto o pai participa pouco da educação dos filhos, às vezes? Isso é uma outra reflexão aí pra gente, né? Eu acredito que a gente ainda tem muito que melhorar. Meu marido me ajuda muito. Já conheço um marido de casa. Dona de casa, marido de casa. É muito bom. Que bom, Suelen, que seu marido te ajuda muito. É muito importante ter esse apoio, né? Porque como a gente acaba desenvolvendo muitos papéis ao mesmo tempo, é difícil mantê-los todos com excelência. Não é? É difícil ser uma mãe excelente, uma dona de casa excelente. Oi, Silvânia, seja bem-vinda, minha psicóloga preferida. Obrigada. É difícil ser uma profissional excelente, né? E uma esposa excelente, e uma mãe excelente, e conseguir manter essa excelência o tempo todo em todos os papéis. Às vezes não dá uma exaustão, né? Às vezes a gente não acaba até duvidando da nossa capacidade quando a gente não consegue desenvolver esses papéis muito bem, né? A Edna, meu maridão me ajuda bastante. O jantar na semana é dele. Aí, maridão da Edna. Aqui não, meu marido leva e busca na escola, lê historinha à noite, que legal, Mike. E vai a casa vai quase em todas as reuniões, aqui é dividido mesmo. A louça é minha. O jantar é dele e a louça é sua, né, Edna? Gente, é muito legal quando o homem tem essa consciência também, sabe? Porque o meu marido me ajuda em tudo que eu preciso. Ótimo, Joelson, mandou bem. É muito difícil, porque assim, como a gente vem ainda da cultura ainda dessa história que fica, né? As mulheres, as nossas avós, como o Leandro comentou, ainda ensinaram o homem a depender da mulher para tudo e a serem servidos por elas, né? A Laís falou, oi Laís! Laís falou, cabe muito a nós, as novas mães, ensinar seus filhos, que o homem é parceiro da mulher em tudo, no cuidado com a casa, na educação dos filhos, etc. É a nossa futura geração, igualdade, isso mesmo. E isso não é uma ofensa, né? Seria o justo. Porque se a mulher divide as tarefas no trabalho, né? Agora, uma outra coisa é se há uma parceria nesse acordo. Então, por exemplo, a mulher decide ser dona de casa e não vai trabalhar fora e o homem vai trabalhar fora. Aí faz mais sentido a mulher cuidar da casa, porque foi uma parceria, um acordo, não é? Mas se os dois trabalham fora, então faz sentido também os dois dividirem o restante das coisas. Eles não têm que ajudar, é parte deles. Exato. É dividir, é colaborar, não é? Porque ajudar parece que é sua função, mulher, e aí o homem vem e te ajuda. Não, mas é fazer também, né? Já que é papel dele também. A Suelen, ele me ajuda muito, mas no final não tem jeito. Sempre acaba ficando mais pesado pra mulher, sim. Porque trabalhar, estudar, ser dona de casa, esposa, mãe, cristã e tudo mais, de uma vez só não é fácil. E ainda... se der tempo, tem que cuidar da gente. Exatamente, Suelen, exatamente, é isso aí. Quando que a gente cuida da gente fazendo tudo isso? Quando? Quando que a gente para? E às vezes a gente para, mas se sente culpada, não é? Às vezes a gente para pra cuidar, fala, não, hoje eu não vou arrumar a casa, e eu vou na manicure, vou fazer o cabelo, vou, sei lá, dar um rolê no shopping, vou fazer alguma coisa assim, para cuidar de mim, para eu me divertir, para eu me distrair, porque eu tô me sentindo sobrecarregada e às vezes a gente se sente culpada por causa dessa pressão social e pressão interna, porque o pior não é o social, o pior é o interno, porque o social a gente pode... Boa noite, Sônia, seja bem-vinda, querida.
o externo a gente ainda consegue ignorar, né? Mas o interno, quando a gente absorve esse externo, essa voz interna e começa a fazer parte da gente, aí é que a gente não consegue mesmo fazer as coisas sem culpa, fazer as coisas pra gente, né? Verdade, nos sentimos culpadas, exato. Porque ainda tem aquele pensamento de que, poxa, eu preciso ser perfeita em tudo, eu preciso executar todos os meus papéis perfeitamente, e eu preciso também viver em função do outro. No fundo, fica esse eco, não é? Aí a culpa pega, como se a gente não tivesse direito. Boa noite, querida tia Sônia. Então, fica como se a gente não tivesse direito de parar um pouco para cuidar da gente. Quem aí consegue cuidar de si um pouquinho, pelo menos? Ou quem queria cuidar um pouco mais e não consegue? Como que tá isso para vocês? Assim, é difícil, é fácil? Vocês entendem? Ou vocês conseguem fazer, mas no fundo sente um pouquinho de culpa? Como que é? Me conta aí, por favor, que eu quero entender vocês. Não tô analisando não, tá bom, gente? Eu só quero entender o que passa aí com vocês, até para entender os conteúdos que a gente pode fazer. Se você tiver sugestão de conteúdo para as próximas lives, coloca aí também, tá bom? Coloca aí sugestão de conteúdo e coloca aí pra gente conversar. Estão conseguindo me ouvir? Aí... A Irene falou assim, nossa, eu não tenho marido para ajudar, trabalho fora e ainda cuido dos meus dois pequenos. Exato. Então, muitas mães solteiras também, né? Muitas mães que não têm o apoio de um companheiro, de uma companheira para dividir o fardo ali. Eu tenho, mas geralmente tô cansada já. Mas no meu caso, a criança é especial. Sim, a nossa Alissa. Amanda, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Estamos aqui discutindo a pressão social e o papel da mulher, como que é lidar com tudo isso. É difícil a gente conseguir deixar tudo e cuidar da gente mesma. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda à nossa live. Gente, é tão difícil, não é? Essa questão do equilíbrio. De parar um pouco e não se cobrar e conseguir conciliar. Vocês já pensaram em desistir de algum papel da vida de vocês para diminuir o fardo ou, sei lá, pedir ajuda de alguma forma para alguém, para poder não se sentir tão sobrecarregada? Porque às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente tem necessidade ou sente essa vontade de, poxa, vou desistir desse papel aqui, vou trancar a faculdade, ou vou contratar, sei lá, uma diarista e não vou mais arrumar a casa, porque eu não consigo administrar e vou ter que passar pra frente. Às vezes saio com uma amiga à noite e fico com o coração partido, olha aí, ó, porque deixei o bebê. Poxa, nunca mais saiu, mas é difícil. É uma mistura de sentimentos. Nós ficamos em último plano ainda quando dá, é verdade. Desisti de trabalhar, olha a Alice aí, ó. E mudei a estrutura toda aqui da casa, contratei empregada, muito bom. Que bom que você tem essa possibilidade, Alice, né? E Alice, se eu não me engano, tem uma flexibilidade que dá para trabalhar em casa também, né? Que você trabalha com TI, não é, Alice? Então, às vezes a gente tem essas flexibilidades, às vezes não. O que acontece é que a gente, poxa, olha vocês falando, a gente fica em último plano, sente culpa. Olha, Amanda! Boa noite, Amanda! Seja bem-vinda, querida! Que bom que você tá aqui com a gente. A gente tá conversando sobre os papéis, sobre os papéis sociais e a mulher. E como é difícil a gente equilibrar as coisas, né? E às vezes ter que abrir mão, programador, olha aí, ó. E às vezes ter que abrir mão de algumas coisas para poder lidar com essa pressão. Então, vocês concordam comigo que a pior coisa é a pressão interna que a gente sofre? Que vem, lógico, né? De um eco externo, de uma sociedade que fala
e a história que falou por tanto tempo pra gente que a gente não pode nada, que a gente tem que viver em função do outro, que parar pra cuidar da gente é um pecado, é um crime, e que a mulher que faz isso é, sei lá, desnaturada, né? Uma mãe desnaturada, uma dona de casa desnaturada, uma mulher desnaturada. Oi, Amanda! Verdade, às vezes nem sobra tempo pra cuidar de nós mesmas, é tanta coisa pra fazer, ufa, ufa. Olha aí! Meus pais estão assistindo! Oi, pai! Oi, mãe! Obrigada! Então, assim, poxa, eu acho que a gente devia parar pra cuidar mais da gente, sabe? Porque, exatamente, pressão é imensa. E a Amanda aí tem gêmeos, né, Amanda? Tem um filho mais velho, tem gêmeos, então, nossa, deve ser muito corrido. Com certeza tem uma enorme pressão interna muito grande. Então, não só dividir tarefas, muitas vezes apoio moral. Olha, ótima colocação, companheirismo e apoio faz total diferença. Como é diferente, né? Porque às vezes a gente tem um companheiro ou uma companheira, mas que não acha que a gente também tem que parar para cuidar da gente. E às vezes não é só o apoio na tarefa em si, dividir tarefas, mas o apoio de, poxa, amor, realmente vai lá, cuida de você, tira esse tempo, passeia com as suas amigas. Não, tudo bem se a casa não estiver arrumada hoje. E a pessoa entender e apoiar você, isso faz muita diferença. Isso deixa a gente mais segura, menos culpada, menos insegura de cuidar da gente mesmo, né? Eu acredito que isso é muito importante também. Seria isso? O que vocês acham? Vocês conseguem, gente, diminuir o ritmo de vocês? Porque eu acho que a gente às vezes esquece um pouco de que se a gente não estiver bem, a gente também não consegue cuidar de tudo que a gente precisa, né? Já pararam pra pensar nisso? Que se a gente não tiver legal, as outras coisas não vão estar legais. Quando uma mulher tem depressão, ansiedade, estafa, cansaço, né? Enfim, tá exaurida porque não tá conseguindo administrar os papéis, tudo sofre. Tudo sofre. Então, sofre o casamento, sofrem os filhos, sofre o cuidado com a casa, sofre a profissão, sofre a faculdade, tudo sofre. E quando a gente não cuida da gente, é a gente que mais sofre, não é? E que reflete nas outras coisas. Eu acho que a gente subestima o cuidado com a gente mesmo. É muito importante ter uma pausa para cuidar da gente. Olha a Cristina falando. O bom é que não tenho mais criança. Só um de 14 anos, mas mesmo assim chego exausta do trabalho, né? Oi, Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Tive que fazer isso, diminuir o ritmo. Deixei o serviço e agora estou me dedicando à família. Foi a melhor decisão. Ótimo. O que acontece muitas vezes também é que às vezes a gente sofre essa pressão porque tem um movimento, né, que diz que você tem que fazer o que você tiver vontade. E você tem direito de trabalhar, se você tiver vontade. Mas muitas vezes esse movimento acaba empurrando a gente para se sentir obrigada para trabalhar também, né? Igual a Alice e a Suelen falaram. Eu deixei de trabalhar e tô aqui cuidando da minha casa. E será que a sociedade hoje entende isso, assim? Que você pode também decidir não trabalhar se você não quiser? Que também é uma possibilidade sua, é uma possibilidade de escolha sua ficar em casa se você quiser? Porque já que a gente pode decidir as coisas, a gente pode decidir se a gente quer ficar ou se a gente quer ir, né? Se a gente quer trabalhar ou se a gente quer ficar em casa. E às vezes a gente tem que abrir mão de alguns papéis, como é o caso, né? Mas eu sinto ainda que tem uma pressão de, não sei se a mulher é bem vista quando ela faz essa escolha de ficar em casa. Vocês que fizeram, como sentiram isso? Vocês sentiram que as pessoas entenderam, respeitaram, apesar de não entender, às vezes elas não entendem mesmo, mas respeitaram. Vocês se sentiram confortáveis com essa decisão de vocês? Coloquem aí pra mim, por favor, se vocês tiverem feito outras escolhas também. Às vezes as outras mulheres fizeram outras escolhas de abdicar de outros papéis e como foi isso pra vocês? Dá um oi pra minha amiga Heloína. Heloína tá assistindo a gente, Sônia? Oi, Heloína!
Seja bem-vinda se você estiver aqui com a gente. Desculpa se eu não te vi. Tem pessoas que entenderam, que apoiaram. Ótimo, teve pessoas. Muito bom. Porque eu acho que a correria, principalmente para quem vive em grandes metrópoles, como acho que a maioria de nós aqui, né, que estamos aqui na live, a sociedade, a Elaine tá falando, a sociedade não entende. Já penso como será na hora de voltar ao mercado de trabalho. É verdade, né? Aí a Suelen tá falando, mas outras que só no olhar já viu o preconceito, olha aí. Então é uma situação complicada, né? E a gente tem tanta liberdade pra... Oi, Li, seja bem-vinda! A Edna falando, já fui muito neurótica querendo dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. No fim me senti exausta, exatamente. E preciso saber pedir ajuda aos outros, muito bom também. Porque a gente se sente, às vezes, Mulher Maravilha, né? Porque a gente é cobrada disso. Ou às vezes a gente não se sente a Mulher Maravilha, mas também não consegue pedir ajuda, né? E pedir ajuda é um sinal de que, poxa, a gente tá reconhecendo o nosso limite. E a gente precisa disso. Isso é uma arte, reconhecer nosso limite, né? Saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Aqui eu vou me cansar demais. Aqui eu preciso diminuir. Aí a Sônia tá falando assim, minha filha e minha nora optaram em ficar em casa, é isso, né? Quando a criançada era pequena e foram muito criticadas. Pois é. Então, a gente acha que, poxa, agora que eu já ouvi uns discursos assim, agora que vocês quiseram tanto, né, ser independentes, poxa, vai trabalhar então, por que ficar em casa, né? Vocês não queriam tanto, não queimaram o sutiã por causa disso? Como assim? Não, a luta, a ideia, né, a ideologia é ter a possibilidade de escolha, qualquer que seja ela. Ficar em casa ou não, né? Sei lá, trabalhar no que eu quiser, não no que eu precisar, né, muitas vezes. Ou estudar ou não, também é uma possibilidade. A ideia não é seguir o que a ideologia nos manda seguir, né? Do que a sociedade nos manda seguir, mas o que a gente achar que é melhor pra gente, levando em consideração de que o que a gente escolhe pra gente também afeta o outro, como a gente conversou no comecinho, né? Mas eu acho que é isso, assim. E falando sobre respeitar os limites, vocês têm facilidade em reconhecer os limites de vocês? Ou é difícil? Porque eu tenho a impressão de que às vezes a gente precisa chegar na exaustão para ver que, poxa, aqui não dá mais para mim, né? Ou eu me esforcei demais e eu não precisava de tudo isso. Olha aí o William, seja bem-vindo, William. Um homem entre nós, quer dizer, mais um. Se não me engano, temos dois, não é isso? Vamos pensar aí sobre como estamos no cenário feminino e masculino. Aqui, parece que aqui tá atualizando mais rápido do que aí no meu celular. Peraí. Não tá não, foi só impressão minha mesmo. Aí a Laís disse assim, tenho dificuldade em pedir ajuda, acabo fazendo muitas coisas, sobrecarregada e muitas vezes só precisava ter pedido ajuda. E não é nem orgulho, é o costume de lidar com tudo ao mesmo tempo. Exato, porque é uma coisa que você já está programada, né? Tem dificuldade de pedir ajuda, tem muita dificuldade em reconhecer o limite, né, Elaine e Sônia? Em reconhecer... Por nada, seja bem-vindo, fique aqui conosco. Em reconhecer nosso limite. Então, aí a Laís falou, olha, não é nem orgulho, é porque sempre foi assim, né? Aí a Oi, Jussiara, tá aqui com a gente, não te vi entrando, seja bem-vinda. Que bom que você tá aqui. O apoio dos companheiros ou companheiras é extremamente importante. E não se deve sentir vergonha de cobrar porque é um dever, um cuidado com o físico e emocional do outro. Deixei um dos meus trabalhos no ano passado. Deixa eu ler aqui porque aí não dá para eu ver mais. No ano passado... Cadê? E o apoio em casa foi extremamente importante. Entendi que não sou uma super-heroína. Ótimo! Não tenho peito de aço, não sou uma rainha e também preciso de tempo, de mimos, e só queimei o sutiã porque estava apertado mesmo. Mas tenho plena consciência de que
todas as mulheres não têm essa possibilidade de parar por motivos financeiros. E isso é muito triste, porque somos humanos e a exaustão machuca muitos, exatamente isso. Então, muitas mulheres não têm a possibilidade de pararem, né? Não tem como, precisam ajudar no sustento da casa. Mas será que a gente não consegue equilibrar um pouco mais as coisas se a gente entender esse limite e entender, como a Laís falou, que às vezes a gente precisa pedir ajuda criando um novo hábito, né? Porque ninguém é robô, né? Como a Jussiara falou. E aí o William tá falando, o que você tá falando tem muito a ver com a minha esposa. Ela faz 2 faculdades, nossa, deve estar morta de cansada e não conseguiu se... Ah, tá, não faz ao mesmo tempo, tá, entendi. Ela fez as 2 faculdades e não conseguiu se encaixar nas carreiras. E agora ela sofre muita pressão de vários familiares por conta disso, exato. Então, poxa, você não foi... A ideia é assim, você não decidiu estudar? Como assim você não se formou, né? A pressão social pelos resultados. Não é, gente? É o resultado que parece que importa e não o processo. Então, a gente foca no concreto ali, no querer. É verdade, mas precisamos nos organizar e pedir ajuda sim. Isso, sim. Fala, olha, eu não tô dando conta. Hoje eu decidi não fazer, né? Porque tá demais pra mim, enfim. Então, eu tô vendo que tem gente chegando, eu não sei se era gente que já tá aqui, eu só queria desejar boa noite pra vocês. A gente tá com 12 pessoas agora online, ao vivo. Então, é verdade, as pessoas cobram o resultado. Como se a gente não tivesse direito de mudar de opinião, como se a gente não tivesse direito de refazer. Se eu não me engano, o próprio William tá refazendo, mudando de carreira, né? A gente já conversou sobre isso, transitando de carreira. Poxa, por que não? Por que não? Por que tem que seguir sempre o roteiro original, né? Por que a casa tem que sempre ser arrumada segunda-feira? A criança tem que ter o tempo na terça? Por que a gente não pode refazer algumas coisas, repensar algumas coisas que não estão dando certo? Já que a gente é falho, a gente é ser humano, a gente tem limite, não é? Eu acredito que a gente tem que ser muito tolerante com a gente. A gente se cobra demais, não é? A sociedade cobra a gente demais e a gente se cobra também. Porque a gente aprendeu isso, né? A gente ouviu isso a vida toda e a gente internaliza essa voz e não consegue equilibrar, que é o que a gente tá falando aqui. Não consegue parar um pouco e silenciar essas outras vozes que na verdade não importam tanto pra gente, porque não contribuem. Poxa, quem tá cuidando do seu filho é você, né? Quem tá ali sofrendo na tua carreira é você. Quem tá tentando equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo é você. E muito poucas pessoas vêm te ajudar de verdade, né? Mas na hora de palpitar, aparece um monte de gente querendo dizer o que você tem que fazer ou não, né? É difícil isso, não é, gente? O que vocês acham? Eu tô viajando. Coloquem aí pra mim se eu tô viajando ou se é isso mesmo. De qualquer forma, a gente já tá indo pra quase 1 hora de live e eu acho que vocês vão ficar cansados. Fala aí pra mim o que vocês estão achando, se vocês estão se cansando ou não. Equilibrar é complicadíssimo mesmo. Equilibrar isso é complicado. E é complicadíssimo. Porque tem coisas, palpites vêm aos montes. Tô viajando não, né? Então tá bom. Palpite vem de montão e ninguém sabe as dores que você passa, né? Ninguém sabe como tá sendo difícil pra você organizar tudo que parece tão organizado às vezes, né? Ou então tão bagunçado, mas ninguém sabe como tá sendo pra você essa transição ou essa carreira, enfim. Palpite tem de sobra. Boa noite, Lilian. Seja bem-vinda, querida. Mas não vem, mas não vem ninguém pagar os boletos. É isso mesmo, né? Então a gente gosta às vezes de meter o dedo na vida dos outros, mas ajudar tão pouco. E a gente se importa. Por que a gente se importa com o que o outro pensa a respeito da nossa vida, não é? Quando é a nossa, são as nossas escolhas. E são as escolhas
que nós temos direito de fazer e errar nas escolhas também, né? Será que a gente tem mania, às vezes, de perfeição, de perfeccionismo, de não poder voltar atrás, dar um passo, pensar melhor sobre aquilo, rever sobre uma outra perspectiva, não é? O William falou as várias coisas que temos que fazer, os vários papéis assumidos, são bastante intensos, principalmente na metrópole em que vivemos. Exato. Nossa, São Paulo é uma correria louca. Você já acorda pulando da cama. Eu tenho a impressão de que em outras cidades mais tranquilas, talvez seja um pouco mais fácil de administrar isso. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil. A Sônia falou, a coisa mais fácil é palpitar na vida dos outros. Bem isso, estou adorando a live. Ai, que bom, Edna, que bom. O engraçado é que não tem ninguém disposto a ajudar. Exato, né? Exatamente. É o que a gente comentou da sociedade que pensa muito em si mesmo, né? Da sociedade egoísta. Então, eu me preocupo comigo, o outro que se vire, e eu faço o que eu quero, porque a vida é minha, e se eu ultrapasso o limite do outro, também eu me importo pouco, porque são as minhas vontades que importam, né? Olha o que a Jussiara falou aí. Acho que se organizar direitinho, todo mundo entende. Acho que se organizar direitinho, todo mundo entende que a vida cada um tem a sua e que não se deve interferir nas dores e necessidades do outro. Cada um tem seu padrão de vida e os boletos continuam chegando. Então, respeitar a decisão dos outros é uma obrigação. Exato, né? Respeitar a decisão dos outros é uma obrigação. Assim como entender que a gente tem direito de fazer as nossas escolhas também é um direito nosso. Assim como respeitar a decisão do outro é um dever nosso, né? Mas equilibrar isso é um pouco difícil. Eu acho que, na verdade, o que machuca mais é a autocobrança, sabe? É entender que, poxa, eu não posso parar, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu tenho que fazer tudo sozinha, né? Eu acho que isso é o que machuca mais. A gente não entender os nossos direitos como ser humano, né? Porque a gente não é robô. E às vezes a gente olha, sei lá, uma novela, um filme, e tudo parece funcionar tão bem. E a gente olha a vida do outro, e a vida do outro sempre parece funcionar muito bem, né? O outro é tão feliz, principalmente com as redes sociais. Nossa, como aumentou o índice de depressão depois das redes sociais. Porque todo mundo parece tão feliz, tão bem resolvido, e a gente sabe que na nossa realidade às vezes não é assim. E aí a gente começa, às vezes, a se sentir única. Poxa, será que só eu não dou conta? Será que só eu não consigo exercer todos os meus papéis ao mesmo tempo? Será que só eu não consigo ser excelente em tudo que eu faço? E, na verdade, não é exatamente o contrário. Eu acredito que essa dor é uma dor, assim, de praticamente todas as mulheres, né? E respeitar os nossos limites. Olha o Cassiano, seja bem-vindo. E respeitar os nossos limites é tão necessário, que afeta a nossa saúde mental, né? E a gente foge da sobrecarga, a gente foge da depressão, da ansiedade, da exaustão, né? Como tem... A Sônia falou, eu vivo muito tempo quando ser a feiticeira... Não entendi. Eu vivo muito tempo quando ser a feiticeira. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Será mesmo? Exato. Então a gente nunca tira foto descabelada, com os filhos pendurados pelo nosso corpo, o marido querendo atenção, ou a esposa querendo atenção, né? A gente não reflete as duras realidades, né? Talvez por medo de sermos únicos vivendo isso. Mas será que a gente é único mesmo vivendo esses conflitos? Aí a Sônia falou, em qualquer momento era balançar... Ah, entendi! A feiticeira. Ai, poderia, né? Balança o nariz ali e já resolve todos os problemas, mas infelizmente não é assim. E a gente tem que dar uma pausa em alguns momentos. A gente tem que entender que a gente tem esse direito, entender que a gente é gente, e que gente sangra, que gente cansa, que gente... Às vezes tem vontade de desistir, de parar de tudo. Oi, Valmor, seja bem-vindo, boa noite. E que para não desistir de tudo, a gente precisa conseguir equilibrar. Então, colocar prioridades, né? Qual é o papel que você não pode abrir mão de forma alguma? Tem alguma coisa que você pode?
Tem alguma coisa que você pode diminuir o ritmo, mesmo sem abrir mão? Começar a colocar mais finais de semana para você, mais momentos para você. Você nem precisa passar sozinho esses finais de semana, mas com o foco em se cuidar. Oi, Valmor! Com foco em se amar, em se curtir, sabe? Eu vou sair com o marido e com a família, vou, mas não vou vou para me divertir, não vou para ter obrigação. O foco é outro, sabe? A mudança de pensamento é outra. Então, e ter momentos só você. Eu vou fazer um artigo falando sobre a solitude, já tá em produção, talvez semana que vem já esteja lá no site, carlegidio.com.br. Como é difícil a gente passar tempo com a gente sozinha, né? Por que a gente não consegue se curtir? A gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, ocupado, né? Por quê? É a Suelen falando isso mesmo, prioridades, essa é a palavra. Exato. Porque às vezes a gente fica desgastando tanto tempo com alguma coisa que nem é tão importante assim, né? Nem é tão necessária assim. E traz tão pouco retorno pra gente, às vezes, não é? Então, acho que é mais ou menos isso. E o Amor falando, se você não se ama, você não ama nem o seu próximo, né? Então, se eu não consigo cuidar de mim, como eu vou cuidar da minha família, do meu marido ou da minha esposa, dos meus amigos, que seja, né? Das minhas obrigações, do meu trabalho, do meu estudo. E a gente vê muito isso. A pessoa deprimida, a pessoa ansiosa, ela não consegue gerir bem as suas funções. Ela não consegue se concentrar, ela não rende, ela não tem energia. Por quê? Porque tá com um problema com ela mesma, né? Então, precisa cuidar sim de si, também para que esteja bem para cuidar do outro, né? Eu acredito que é isso. Gente, a gente tá quase 1 hora de live aí. Eu gostaria que vocês deixassem agora, então, sugestões de próximos temas pra gente poder conversar, tá bom? Se você não me segue no Instagram, adiciona lá, @psi de psicologia, PSI, com C, Carla Egídio, @psicarlaegídio, e me segue porque eu tô preparando um material bem bacana, muito informativo e muito divertido, pra gente poder aprender mais sobre a psicologia, sobre o ser humano, enfim. E tenham lá o meu site, que é carlegidio.com.br. E lá tem alguns artigos sobre depressão, sobre ansiedade. Agora eu vou falar bastante sobre a mulher também, tá? Então vocês podem dar uma olhada lá. Os artigos eu tento sempre fazer alguma coisa rápida, porque eu sei que a gente não tem muito tempo. Então, obrigada, Valmor, obrigada. Sucesso para você também. Então, eu sei que a gente não tem muito tempo para ficar lendo, então acho que o meu artigo mais longo, se eu não me engano, tem uns 5 minutos. Então, eu tento agregar bastante informação, às vezes eu divido até em vários assuntos, para vocês poderem ter, né, poxa, agora eu tenho um pouco mais de tempo, vou ler sobre outro assunto, mas essa é a ideia, para que fique acessível para vocês. Eu tenho um canal também no YouTube, eu não sei se vocês sabem, também Psicologia com Carla Egídio Lemos. Eu fiz uma série sobre namoros, falando sobre comunicação no namoro, ciúme no namoro, enfim. E a ideia é eu voltar com o canal também, falando sobre casamentos. Mas como a gente está falando exatamente sobre administrar papéis e demandas, então agora eu tô focando mais no Instagram e no Facebook, depois eu volto com o YouTube, tá bom? Amei esse tema, é bem o que eu estou vivendo e sei que muitas mulheres vivem isso. Exatamente, muitas, se não todas, né? Muito difícil. Então, que bom que vocês gostaram, gente. Coloquem aí outras sugestões. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Eu acho que a gente pode separar uns 5 minutinhos para tirar dúvidas, se vocês tiverem. Tá bom? Mas se não tiverem, a gente pode ir encerrando por aqui. Vocês coloquem as sugestões de outros temas. Eu já vou fazer mais uma enquete daqui a alguns dias, lá na página também no Facebook, essa página que vocês estão assistindo aí, para ver a próxima live que a gente pode bater um papo aqui. E eu adorei fazer live, gente, porque a gente parece que tá numa roda de conversa, né? Vocês vão mandando, a gente vai falando sobre o assunto, muito legal. Oi, Mônica! Não vi você entrando, mas vi você curtindo. Legal, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Espero que você tenha acompanhado a live. Se não viu, gente, a live vai ficar gravada aí, tá bom? Pra vocês verem depois, quem entrou depois, pegar o comecinho. Tô muito feliz que deu certo.
Que bom. Só preciso dar um jeito de tirar essa luz do meu óculos, né? Ah, sim, isso você já pediu, né, Alice? Altas habilidades e desenvolvimento infantil. Pode deixar, tá na lista, tá bom? Gostei muito, muito também. Parabéns. Que bom, Suelen. Saudades. Que bom. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí agora. Eu vou deixar mais uns 2 minutinhos aqui. Se não tiver dúvida, a gente encerra, tá bom? Vou tomar mais um pouquinho de água. Ah, que bom, muito bom, muito bom. Gente, então eu vou considerar que vocês não. Obrigada, Suelen. Que vocês não têm dúvidas. Se tiver alguma dúvida depois da live, como a live vai ficar aí aberta, depois eu volto para responder, tá bom? Se eu perceber que é alguma dúvida muito assim extensa ou complexa, a gente faz um vídeo para responder a dúvida de vocês. Tudo bem? Pode ser? É, minha madrinha. Obrigada, querida. Então, assim, gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. A gente variou aí entre umas 12, 13 pessoas. Acho que a gente chegou até, não sei, 17? Não sei. Não sei se eu vi 12 ou 7. Mas eu queria agradecer muito e falar que tudo que a gente tá fazendo aqui. Depois você volta, Silvânia, e ela fica salva aqui, tá bom? Você pode ver o comecinho depois. Então, tudo que a gente tá fazendo e pensando é para transmitir o máximo de conteúdo relevante para vocês, tá bom? Então, eu espero que tenha sido relevante. Muito obrigada pela participação de vocês. Sem interação não tem live, é só mais um vídeo, então achei demais. Eu queria me despedir, então. Um super beijo para vocês, gente. Um super abraço. Até a próxima live, até os próximos conteúdos.